Colo-Colo, que se classificou nesse grupo do Fluminense como segundo colocado, fez apenas 6 pontos. 6 pontos. Impressionante, Uma né? vitória em 6 jogos, 3 empates. 2 derrotas. 2 derrotas. Mesmo assim, o Colo-Colo conseguiu se classificar à próxima fase. O Fluminense fez 14 pontos. Não colou em ninguém o Colo-Colo, né? Como é que é? Não colou em ninguém, né? Não. Pelo contrário, ainda assim conseguiu se classificar. Vejam o grupo do Fluminense como ficou desequilibrado, né, a favor do time brasileiro. 14 pontos do Fluminense, 6 para Colo-Colo e Cerro Porteño, né? E o Alianza Lima na última posição com 4 pontos. Então o Fluminense sobrou no grupo. E uma pontuação, né, que talvez não tenha muita relação com as atuações do Fluminense. Acho que o Fluminense talvez tenha pontuado mais do que tenha jogado. Não sei se é uma impressão falsa que eu tenho, mas acho que a pontuação do Fluminense, que foi muito boa em termos de resultado, a primeira fase do Fluminense foi ótima, mas... Melhor que a do ano passado, quando ele foi campeão. Melhor que a do ano passado, quando ele foi campeão. Em termos de atuação, por enquanto, o Fluminense, apesar de, para mim, ter feito um jogo razoável hoje, um jogo ok, ainda está devendo um pouquinho. Não sei o que você pensa, Alex. É que assim, cara, o Fluminense, ele é um time super perigoso, né? Por essa maturidade que tem a equipe, tanto nas suas individualidades e já como time. Como time, depois que você ganha uma Libertadores, realmente te tira um peso que ele é muito grande. A partir do momento que esses jogadores individualmente também melhorarem, o Fluminense ele vai seguir sendo cada vez mais perigoso. Só que o perigoso para o Fluminense é aquilo que o Mansur falou, sem bola. Você viu o Alianza Lima hoje, o último colocado do grupo, ele deu trabalho para o Fluminense, né? E é isso que o Fluminense ele vai ter que ver. Mas, ao mesmo tempo, agora conseguiu essa classificação, o resultado no futebol ele é super importante, claro. Sempre. Seria bem pior se não tivesse. Mas esse time do Fluminense, Diniz, todo mundo vai ficar esperto porque não vai ser fácil jogar contra eles, não. E é o atual campeão, né? Ele coloca um respeito, imagino eu, diferente nos adversários, que sabem muito da qualidade técnica que os jogadores do Fluminense têm do meio para frente. É o que o Marcelo foi capaz de fazer nesse lance. Olha só. Tabela com o John Kennedy, se livra de 2, tabela com o Cano e dá a batida na bola, né? Espetacular, né? Ó. Uma fatiada na bola, um chute que a bola passa no meio das pernas do jogador. Eu costumo brincar que a cada jogo o Marcelo faz pelo menos uma jogada que você tem certeza que ninguém mais no campo é capaz de fazer. Ele é o único dos 22 que é capaz de fazer aquela jogada. Tem outras questões, defensivamente tem a balança, você está sempre ali tendo peso dos dois lados, mas vê a quantidade de vezes que o Aliança no segundo tempo também chegou. Aí o Barcos, no seu primeiro lance no jogo, ele havia acabado de entrar, ele acha um belo chute, o Fábio faz uma boa defesa, né? Agora o Fluminense, acho que bela bola, bola do Arias, belo movimento também, é espetacular, tudo né? certo para poder sair nisso, lógico. E a batida também ótima do John Kennedy, estava precisando voltar a fazer gol, está precisando voltar a jogar bem, está precisando recuperar a confiança, estabilidade, tudo que ele fez na reta final da Libertadores do ano passado, começo de temporada ruim, tanto com a seleção brasileira sub-23, no Fluminense também não conseguiu ter uma boa sequência, aí houve o caso de indisciplina, os casos de indisciplina, Fernando Diniz o suspende, tira das atividades, depois o recoloca e agora, quem sabe... Mais uma tentativa para... fazer o John Kennedy voltar a ser importante, voltar a ser decisivo, porque capacidade ele tem. Só depende dele. O Fluminense, para mim, é um time que você tem quase a certeza de que, na grande parte dos jogos, ele tem qualidade técnica, e olha, nem sempre ao longo da temporada foi assim, teve jogos de número de finalizações e de criação abaixo, mas ele tem qualidade técnica no time que inicia ou em alguns jogadores que entram, como o John Kennedy entrou hoje, não entrou o Ganso, por exemplo, para criar chances de gol, para ser um time bastante criativo. Seja com o seu modelo mais habitual de jogadores mais próximos em torno da bola, seja da forma como jogou hoje. Hoje, o que chamou a atenção do jogo foram os desequilíbrios sem bola. Há uma questão também que condiciona bastante o jogo, né? Provavelmente o Diniz imaginou tentar empurrar a defesa do Aliança para trás com 4 atacantes e ter 2 jogadores como o Alexander e o Lima, e não com o Ganso, como era no passado, quando ele tinha os 4 atacantes e entrava com o Ganso por trás, jogadores com mais vitalidade, para tentar cobrir mais espaço no meio e tentar, a partir daí, empurrar o Aliança para trás. Só que logo, muito cedo, ele toma o gol. Numa bola parada, né? O Marcelo está até defendendo. E aí
tem sido um problema para o Fluminense essa bola aérea defensiva. E hoje teve uma coisa muito clara, né? Foi numa zona que era o Marcelo para defender. O cara fez ele de costa aí no gol, da tá maneira que olhando ele o jogador, de repente ele perde e não consegue evitar a cabeçada. Subiu, né, Alex? Ele ia tentou Marcelo fazer meio uma cama de gacha, e a gente foi no corpo do jogador para tentar atrapalhar e não deu certo. E aí tem que fazer. Aí a gente fala da sorte do cara lá, mas você permitiu isso acontecer. Só que você vê com esses dois volantes, no primeiro tempo também o Fluminense ele teve mais dificuldade de criar do que depois que entra o Ganso, óbvio. Né? Tendo os 4 na frente, você vai precisar de 2 caras assim. A dinâmica do jogo, dos movimentos individuais para cada setor, ele acaba mudando. E o Diniz aumenta a aposta no segundo tempo, né? Quando ele vem com 3 alterações no intervalo, com o Marquinhos no lugar do Guga. Isso. O Marquinhos passa a ser um jogador que ele aprofunda pela direita e deixa o Arias vir um pouco mais para dentro. Aí o Arias começa a gerar um pouco mais de aproximações, porque ele sai da ponta, onde ele estava mais aberto com o Keno do outro lado, e ele vem para dentro e ele começa a gerar um pouco mais de aproximações. O Fluminense começa a se encontrar. Entra o Ganso, mas entra no lugar do Alexander. Né? Então você já fica com um meio... Já ganhou outros 2 caras super criativos. Isso, né? mas E já tinha o Martinelli na zaga. E já tinha o Martinelli na zaga. Troca o Marlon pelo Felipe Melo. Para mim, essa troca tem a ver com cartão, né? Evitar uma expulsão no último jogo. O Martinelli, eu acho que ele, se for colocar os números, eu acho que ele é o jogador que mais driblou no campo. Essa saída de bola, ele dá uma arrancada impressionante. Ele é muito bom jogador. A qualidade técnica do Martinelli. Tá com uma saúde, uma confiança. O Fluminense aí sim conseguiu empurrar mais, criar um pouco mais de chance. Em compensação, cada escapada era uma questão problemática, né? Para o Fluminense defender. Tanto que, se a gente for olhar as estatísticas, vou abrir aqui para vocês terem uma ideia, o Alianza finalizou mais que o Fluminense 19 contra 13. Na nossa aqui está dando 16 a 12. 16 a 12. Sendo que foram 7 finalizações na direção do gol do Fábio. Fábio enquanto trabalhou. que o Fluminense só finalizou 2... não, mentira. Foram 8 finalizações no gol, tá aí, ó. 8 finalizações no gol do Alianza Lima contra 7 do Fluminense. Ou seja, isso prova o quanto o jogo esteve aberto quase que na totalidade do tempo, né? Eu ia falar na maior parte do tempo, mas não, foi no jogo todo, o jogo esteve aberto, poderia, né, a moeda ter caído para qualquer um dos dois lados. Então, o Fluminense, ao mesmo tempo que consegue criar oportunidades na frente, também sofre bastante atrás, algo que acontecia menos no ano passado, né? Antes, no ano passado, o time permitia menos, tanto que o Fluminense termina o Brasileirão como uma das melhores defesas do Campeonato Brasileiro. Conseguiu se equilibrar. E esse ano essa balança ainda não está tão equilibrada. É que esse ano ele está tomando mais gols, mas o ano passado a gente falava, é uma característica do time do Diniz. Ele abre mão de algo. Assume alguns riscos são assumidos. Sim, mas a balança estava muito favorável. O funcionamento do time conseguia minimizar o risco. E o ano passado, com mais inspiração, você tinha uma posse de bola melhor, de mais qualidade, de repente finalizava mais. Hoje você está menos inspirado, você perde mais bola. Quanto mais você terminar os ataques, menos você vai permitir contra-golpe. Perfeito, não tem jeito. Esse time do Fluminense, ele é uma lógica, não vai mudar muito disso, né, Mansur? Pode, lógico, ideal ele minimizar, mas eu não acredito que vai mudar muita coisa, porque imagina, olha o pensamento dele, cara, ele tira o lateral direito para colocar o atacante. Isso não vai mudar. Para poder ganhar um cara mais de qualidade, senão o que seria o normal? Eu vou tirar um atacante, vou pôr outro. Vou tirar um volante, vou pôr o Ganso. Não é a característica do Diniz. Ele é ousado, ele busca ganhar os jogos dessa maneira e assim conquistou a América no ano passado. De agora até agosto, quando volta a Libertadores, e aí vai ter muito jogo nesse caminho por causa do Campeonato Brasileiro, mas especialmente a partir de julho, quando puder inscrever, a grande expectativa vai ser o impacto do Thiago Silva, né? Não só na defesa da área, mas na qualidade de saída da bola, também na bola aérea ofensiva, que é outra característica fortíssima. Sim, a defesa da área. Não, digo, na bola da área defensiva, que é uma problema hoje que está machucando o Fluminense um pouco, né? Acho que esse impacto vai ser o grande assunto do Fluminense a partir de agora. Provavelmente você vai ter menos vezes o Martinelli sendo escalado atrás. Com a gente certeza. deve ter. E nisso ganha-se o Fluminense com ele também no meio, né? Porque dos volantes realmente ele é. As lesões, muitos jogadores se recuperaram, o elenco está mais encorpado. Manuel está voltando, o Marlon hoje já voltou. Hoje no banco estavam Ganso e Renato Augusto, Douglas Costa também entrou no jogo hoje. E curioso como ele está usando o Renato Augusto, né? Quase sempre. Hoje ele praticamente não alterou o desenho de time quando ele colocou o Renato Augusto no lugar do Cano. O Renato Augusto jogou muito próximo do John Kennedy, quase como um outro atacante. E às vezes, tanto no lance do gol do Marcelo,
Sim. Fixando defesa para... Fazendo o papel, no lance do gol do Marcelo, ele ainda nem estava em campo, mas ele fez o papel que o John Kennedy, por vezes, fez naquele lance, por vezes de costas, fazendo... Tirando qualquer obrigação, como se fosse dele flutuar mais vezes. Calma, espera, eu preciso de você lá. Atuando mais próximo da área, às vezes de costas. É isso aí, olha, aqui na hashtag troca de passes, o Carlos Vasques dá uma cornetada na gente aqui, ó. Boa noite, vocês sempre cornetando o Flusão. Bom mesmo é o Flamengo, que se classificou na Bacia das Almas. Ninguém tá falando de Flamengo aqui, ô Carlão, ninguém tá falando de Flamengo. Não estamos cornetando, meu filho. O Flusão é um ótimo time. Mas segue vendo aí, não tem problema. Só estamos pontuando aqui que não está jogando ainda no nível do ano passado, né? Todo mundo está querendo que o Fluminense volte a jogar no nível do ano passado, porque cansamos de elogiar o Fluminense aqui, tá legal, Carlos? Quem colocou o sarrafo lá em cima foi o Fluminense. Exatamente. O Emerson Paulo dizia em entrevista, o Marcelo falou que foi sorte. O gol? Não foi, né? É bom. A qualidade Por mais que eu técnica. acredite também bastante na sorte, esse não, né? Deve ter um pouco de sorte nascer com tanto talento, né? Aí sim! Isso é sorte. Essa é a maior sorte O dele. Jorge Luiz, 22, diz: Diniz, a partir das oitavas é outra Libertadores. Você é novo e vai aprender isso. Muito obrigado pelo novo, viu, Jorge Luiz? Isso, hein, cara. Muito obrigado. Ô, Jorge, você é parente dele? Muito obrigado. Valeu, vamos ao intervalo. Não dá asa pra cobra, Jorge. Vamos ao intervalo. Seria justo, em tudo isso aqui que o pessoal está analisando, seria justo cobrar a mais do Fluminense? Porque, assim, manteve o treinador, é o mesmo treinador de um trabalho que não é só do ano passado, já é do final do outro ano, né? É verdade que perdeu o Nino, uma peça importante, mas estão lá Cano, Keno, Arias, Ganso, Felipe Melo, Samuel Xavier se machucou, mas está na equipe, enfim, está praticamente todo mundo lá. Ainda tiveram alguns reforços que, é verdade, ainda não aconteceram. Né? Esses reforços ainda não. Douglas Costa, o próprio Renato Augusto, né? É justo cobrar que o Fluminense, até por manter uma base... Terãs, exatamente, bem lembrado. É justo cobrar que o Fluminense, por manter essa base, ainda se reforçar e ter o treinador que tem, atual campeão, estivesse um pouco mais adiantado do que os outros, ou não? Eu acho justo sim, porque é o atual campeão da Libertadores e, como você falou, tem uma base de equipe. Acho que a saída do André é um ponto muito forte para esse desequilíbrio, porque com a saída do Nino, nenhum zagueiro encaixou ao lado do Felipe Melo. Foi o Thiago Santos, que também estava improvisado, né, e acabou dando conta do recado, mas se machucou. Aí o Antônio Carlos, que chegou, não encaixou. O Marlon voltou, não encaixou. O Manuel, que hoje também não estava à disposição, não encaixou também. Fez um gol até importante contra o Colo-Colo, né? Fora de casa. Mas, assim, é um sistema defensivo que ficou vulnerável. O Martinelli, que poderia ser esse primeiro volante, está jogando de zagueiro. Aí ele tem que escalar o Lima com o garoto Alexander. Então, tem problemas de contusão, tem problemas de encaixe, mas é um Fluminense que tem uma base muito forte. O quarteto ofensivo que você falou aí, né? Keno, Arias, Ganso e Cano. E ainda tem o John Kennedy, que é um 12º e que nesse momento, para mim, está pedindo passagem para ser titular. Esse poder de finalização, essa entrega dele, é que ele tem que melhorar a cabecinha dele fora de campo. Mas em campo, ele bem municiado, tem muito a corresponder para esse time. Eu acredito que o Diniz está buscando essa melhor formatação do time, a chegada como vou repetir, do Thiago Silva, que pode ser esse substituto do Nino, e ele encontrar esse cara para a cabeça de área. Pode ser o Martinelli. Agora, sobre essa questão aí do time, né, da oscilação, que não é só o Fluminense. Antigamente a gente falava qual é o melhor time do mês. Hoje eu tô achando que tem assim o melhor time da semana. Tá trocando, né? Eu já falei que era o Atlético Paranaense, eu já falei que era o Atlético Mineiro, eu já falei que foi o Flamengo no Carioca aqui, que ficou vários jogos sem tomar gol, o Palmeiras que é sólido. Então há uma oscilação mesmo das equipes. A gente cada semana diz que é uma equipe que está melhor, mas ao mesmo tempo daqui a pouco, na outra semana, ela cai de produção.
Vamos ver agora, né? Que vai virar. Chegou junho, tem a parada aí. Não tem parada, a Copa América vai ter, mas o Campeonato Brasileiro começa, continua. Esses treinadores arrumarem esse time, porque o mês de agosto vai chegar, e aí chega a Libertadores nas oitavas, que aí vai ter jogo grande. Aí precisa estar muito bem organizado para você passar de fase. Aí é o mata-mata, aí é o jogo decisivo. Olha que a gente pode ter dois clássicos, né? Ou um ou outro, né? Clássico carioca, porque com Botafogo em segundo, Flamengo em segundo, pode ter um Fla-Flu, pode ter um Fluminense e Botafogo também. E a rivalidade aflora, esses times têm que estar aí nos cascos. Você ia falar alguma coisa, Pedro? Não. Pode falar. Não, só fiz uma coisa que de fato, 2 possibilidades. Duas possibilidades de clássico carioca com o Fluminense em primeiro, os outros em segundo. Essas contratações, gente, você lembrou do Terans, falei do Renato Augusto aqui, Douglas Costa. Um pouco do que falta de encaixe no Fluminense, um pouco do que o Fluminense está devendo, passa por individualmente essas contratações estarem devendo também, ou Gênio, ou não? A questão é que, se você olhar para o ano passado, esses jogadores chegam como reposição. Sim. Porque para as posições deles, o Fluminense manteve suas principais peças. Então, assim, teoricamente, o Renato Augusto veio para ser reserva do Ganso. Embora ele esteja entrando, como hoje, um pouco mais avançado. O Douglas Costa veio para ser reserva do Arias, ou do Keno, mais do Arias, que joga mais pela direita. O Terans do outro lado. São jogadores que, em princípio, você olha para o time do Fluminense e, beleza, boa opção para girar elenco, para rodar time. Não joga hoje um, joga amanhã e tal, e vai rodando. Mas quando entram... Quando entram, não responde. Esse é o ponto. Essa é uma questão. E o Fluminense perdeu um jogador que estava no elenco ano passado, que não jogou tudo isso no Fluminense, mas hoje é um dos melhores jogadores da Libertadores, o Leonardo Fernandes, que classificou o Peñarol para as oitavas de final depois de 14 anos. 13 anos. Agora, eu acho que o problema do Fluminense em relação ao ano passado está mais atrás. Exatamente. Está no Nino, na ausência do Nino, que talvez as pessoas ano passado não tivessem a noção do quanto ele representava para aquele time. Não só enquanto liderança psicológica, mas liderança de bola aérea, de saída de jogo ali atrás, de inteligência para saber como sair jogando, como um jogador da linha de defesa que tinha mais velocidade, mais arranque para lidar com contra-ataques. Então ele era muita coisa, bola aérea ofensiva, ele era a referência dos escanteios do Fluminense. O Fluminense perde muito com a saída do Nino e não há reposição. A reposição, e eu tenho falado isso desde o início do ano, o Fluminense estava esperando para o segundo semestre, que é a chegada do Thiago Silva. E que se você olhar, né, Eugênio, só rapidinho, para essa bizarrice que é o calendário e tudo que a gente já tratou aqui, nem é tão absurdo. Você fala, bom, beleza, porque a hora que o bicho vai pegar mesmo... O homem vai estar lá. Agora, claro, no Campeonato Brasileiro isso acaba sendo um problema. Está sendo menor por conta do adiamento de 2 rodadas e tudo mais. Mas realmente, assim, eu acho que chegamos num ponto tão absurdo desse calendário de que as coisas para valer começam em junho, julho, que um time que sabe que vai ter um grande reforço numa determinada posição em junho e julho pode dizer, não, desculpa, eu vou esperar, porque eu vou me classificar mesmo sem ter uma grande campanha na Libertadores na primeira fase, o campeonato estadual, né? E aí acho que, assim, até pode fazer sentido, mas eu estou de acordo com você com onde está o problema, né, hoje. E acrescentar o André também, sim, eu ia né? chegar lá, Isso. A situação do Thiago Silva é assim, empurra com a barriga até ele chegar. Vai ver o que dá aí. Tentou o Thiago Santos, machucou. Aí tentou o Martinelli, aí depois tentou o Manuel, jogou ali o Felipe. Daqui a pouco chega o Thiago Silva e se resolve. E aí, num segundo momento, o André, que é outro jogador muito importante. Mas o André estava jogando e não estava jogando bem. É verdade. Não era o André do ano passado. Mas quando você tira Nino e André, você faz um buraco na maneira de sair jogando do Fluminense. Eles eram fundamentais na saída de jogo do Fluminense e também no sistema defensivo. Porque eram os caras que corriam atrás ali. O André, às vezes era expulso, fazia faltas, por quê? Era o cara que corria. Quando o time estava todo no ataque, tomava uma bola nas costas, ele ia que nem um doido e muitas vezes recuperava essa bola. Quando não ele, o Nino. Você perde os dois, aí fica o Felipe Melo, que não consegue fazer isso. E ainda assim, Eugênio,
mesmo com o Ninho no trabalho muito bem feito dele, o André correndo para trás tentando compensar, o Fluminense tinha problemas no ano passado já. Esse ano você triplicou. Mas ele conseguia compensar no que o Jean falou. Ele controlava o jogo. Então, mas é o que eu falo... Ele conseguia controlar o jogo a partir da posse de bola dele, que se perdeu muito com a ausência desses dois. E primeiro tempo, para mim, repete muito por isso, porque é bola aérea, gol. Chances que você concede, muitas. Quando o Anesa Lima tenta recuperar, você corre para trás, errado, não tem André, não tem Nino. E aí, como é que você controla? Passa muito por quem o controle, tirando o André. Quem poderia estar em campo do controle? Não estava no primeiro tempo. O Ganso. Então, assim, se perde tudo. Esse time, na minha opinião, a versão 2024 ele é montado com muitos problemas. Da capacidade do Ganso de articular essa construção. O primeiro tempo, ele é a versão 2024 repleta de problemas. Não por acaso, o gol, a vitória passada do Anesa Lima. E aí, no segundo momento, no segundo tempo, rascunho ali da versão de 2023 pela qualidade. Aí você consegue ver, parece que você consegue ver, né? Passa pelo Ganso, aí vai no Marquinhos, aí Marquinhos inverte no Marcelo. Tem muito da qualidade dos reforços, o único que do Marcelo. Alguma coisa acrescenta esse ano. Tem muito da qualidade do Marcelo no gol. É um negócio guardado as proporções. Me lembra o gol do Neymar contra a Croácia na Copa. Me dá. Eu toco, recebo, muito finalizo. Parecido. Tirando o tipo de finalização. Mas de novo, é a bola chegando, é invertendo, é pegando o outro. E é o que eu não tinha no primeiro tempo. No primeiro tempo, todo mundo pra cá, não invertia. Ia pelo meio, não dava. Não tinha criação. Ia pelo outro lado, não invertia. Então, é uma versão Fluminense 2024 que é uma versão bem piorada por tudo que você já listou aí. Vou liberar o Zinho, porque daqui a pouco tem o Fernando Diniz, né? A coletiva do Fernando Diniz. Daqui a pouco a gente vai falar também da vitória, a classificação do São Paulo em primeiro lugar. Vitória importante, que era confronto direto pelo primeiro lugar. São Paulo venceu 2-0 no Morumbi. E a gente vai falar também se tem essa história do time da semana, o time da noite foi o Grêmio. O Grêmio atropelou o Strongest. E com gols incríveis. Incríveis. E assim, a gente fala de um 4-0, poderia ter sido 7, não seria exagero nenhum. O Grêmio realmente, inclusive com uma possibilidade muito grande de ser primeiro colocado do grupo. Zinho, passando a bola para você, me despedindo de você. Obrigado pela participação, por estar com a gente aqui no Linha. E para fechar aí, mais um pouquinho de Fluminense, né? O Eugênio falou aqui sobre o Ganso. Precisa de mais Ganso nesse time, que inclusive começou no banco e tal. Precisa de mais Ganso nesse time? Precisou dele porque foi um time sem um articulador no primeiro tempo. Foi um time previsível, né? Então, a marcação do Alianza Lima encaixou no time do Fluminense. Uma linha de 5, com mais 3 volantes. O Fluminense não tinha esse articulador, então sentiu muito a falta dele. Foi um time facilmente marcado, né? E o Fluminense não criou. Eu queria me despedir dos companheiros, foi um prazer participar aqui do Linha de Passe, mas eu queria deixar na mesa, falou-se muito do sistema defensivo, e eu concordo, está muito vulnerável com a ausência de jogadores que eram importantes do ano passado. Mas o meu querido André Kfouri, que eu adoro ele aí nos comentários, queria deixar para ele. E o Cano não é muito diferente do Cano também do ano passado? Eu que fico até sem graça, né? De receber um passe do Zinho desse jeito, né? Finalize. Eu que torci. Melhor que o Cano. Eu que torci por ele, né? Um beijozinho, obrigado e obrigado pelas palavras. O Cano talvez seja, na comparação direta com o ano passado, um dos jogadores do Fluminense, do ponto de vista individual, claro, que mais devem, né? Eu acho que todo mundo que presta atenção e gostou tanto de ver o Fluminense jogar e ganhar um título histórico, principalmente pela maneira como o Fluminense ganhou a Libertadores do ano passado, e faz a comparação agora com o 24, eu acho que a comparação coletiva é relativamente simples de fazer, porque a imagem que fica é muito diferente. Se você vai buscar jogadores que estão individualmente rendendo menos do que fizeram no ano passado, ele não é o único, mas talvez a comparação do caso dele seja uma das principais. É complicado você apontar o dedo para um jogador, né? Num time de futebol as coisas acontecem por diversas razões, diversas circunstâncias, mas talvez ele seja um dos jogadores que precisam aquecer, subir seu nível, mostrar o futebol que todo mundo conheceu no ano passado, não conheceu no ano passado, mas viu, né? Confirmou no ano passado numa campanha sensacional.
o meu ponto é que, além das questões já apontadas pelos companheiros, os jogadores que não estão, e a reposição no caso da zaga que vai chegar, existe a questão do Fluminense ter tido a temporada mais longa de todo mundo no ano passado. Isso é verdade. E ter atravessado de um ano para o outro, de 23 para 24, tendo que solucionar essa questão. Não é a primeira vez que isso acontece, mas talvez não tenhamos tido aqui no Brasil, na América do Sul, um caso tão claro de uma queda, né? O time campeão da Libertadores jogou um Mundial e tal, e aí começa o ano seguinte de uma outra maneira. O Cano, que é o objeto da pergunta do Zinho, se ele conseguir subir de nível, se ele conseguir fazer as coisas que ele fazia no ano passado, Vai ajudar